Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Ciência, tecnologia e diversidade. Esses são os temas da palestra de hoje do Simplifísica. A diretora do Instituto de Física da URGS, Márcia Barbosa, vai falar sobre a importância da diversidade nas áreas da ciência e da tecnologia, além de demonstrar o problema que existe nessas duas relações de poder. Confira agora o Simplifísica. Ciência, tecnologia e diversidade. Uma verdade inconveniente. Eu quero apresentar para vocês o meu grupo de pesquisa em água, que não é o que eu vou falar hoje. Se vocês quiserem saber sobre água, vocês têm que me convidar para outra palestra. Eu venho contar tudo sobre como a gente pode limpar, dessalinizar e a gente pode fazer brincadeiras adoráveis sobre água para mudar o planeta. Hoje eu vou falar sobre um assunto instigante, que é sobre ciência, tecnologia e diversidade. Uma verdade inconveniente. Por que eu digo que isso é uma verdade inconveniente? Porque ao longo da história, sempre ciência e tecnologia teve intimamente associada a poder. Tá? Na Idade Média, por exemplo, os magos eram protegidos pelos reis para ter o conhecimento, enquanto as bruxas eram queimadas pelo mesmo conhecimento. Então o conhecimento, ser detentor da tecnologia, sempre foi uma coisa que a elite quis preservar para si. E essa é a história por que a gente tem que discutir diversidade nesse aspecto. Então, vamos começar com a pergunta óbvia que a gente faz quando faz pesquisa. Quando eu faço pesquisa, quando as minhas duas alunas que estão ali, meu aluno que estão ali, fazem pesquisa, a primeira pergunta que faz é: qual é o problema? Em pesquisa, qual é o problema? Qual é o problema que a gente quer estudar? Depois a segunda pergunta é: por que se importar com esse problema? Porque tem muitos problemas, tem muitos mistérios na natureza que a gente não se importa com eles. Por exemplo, eu não tenho a mínima ideia de onde saiu esse copo, de onde ele veio. Mas não é um problema importante. Vocês vão combinar comigo que eu não vou ficar quebrando a minha cabeça para saber de onde veio o copo. Então não é importante, mas tem problemas que são importantes. Depois, quais são os mitos? Porque sempre tem mitos. Todo mundo diz: não, mas isso é assim porque eu ouvi dizer que era assim. Mulher não dá para ciência. Eu sempre ouvi dizer isso. Até a minha mãe diz isso. Mulher não tem que assumir poder. Eu também ouvi dizer isso. E as pessoas ficam repetindo esses mitos como um mantra. E aí tanto repete como um mantra que incrusta na cabeça das pessoas. E como resolver o problema e conclusões? Se a gente chegar a alguma conclusão. Qual é o problema? Deixa eu mostrar duas fotos para vocês e vocês vão olhar para essas fotos e vão pensar o que tem de esquisito. Que tem uma coisa aí que não... Esse é o Comitê Assessor de Física e Astronomia do CNPq. Essas pessoas decidem quem ganha e quem não ganha dinheiro da área de física em todo o Brasil. Esse é o comitê de 2013, não é o atual, mas o atual é muito parecido com esse. O que é que vocês notam nessa foto aqui? São 20 membros. Quantas mulheres tem? Uma mulher. Tem algum negro? Tem uma coisa esquisita aí. Agora eu vou mostrar uma outra foto que é um pouquinho melhor que essa foto. Essa foto aqui. E esse é a diretoria da Academia Brasileira de Ciências. Em termos de hierarquia, de quem é mais sênior, isso aqui é mais sênior que a foto anterior. Mas o que tem de diferente entre essa foto e essa foto? Essa foto tem menos pessoas, tá? Tem 13 pessoas. Mas nessa foto, vocês têm
2 mulheres, num número menor, vocês têm negros e vocês têm um cadeirante. Ah, essa foto tem mais diversidade que a foto anterior. E esses são os membros da Academia Brasileira de Ciências, que é, assim, em escala, é mais importante, mas as pessoas se preocuparam. Por que será que elas se preocuparam? Se preocuparam que a gente precisava ter diversidade. Ah, então, essas 2 fotos são diferentes. Agora eu vou mostrar para vocês alguns dados que ilustram coisas sobre o problema. O que é isso aqui? Isso aqui é o percentual de mulheres em física no mundo, tá? Nos diversos níveis, nível de graduação, 20 e poucos %, doutorado e profissional. O que vocês observam com esse gráfico? Que o percentual é baixo na entrada, 20 e poucos %, mas à medida que tu avança na carreira, o percentual diminui. Essas mulheres vão para algum lugar. Para mim esse é um grande mistério. Para onde vão essas mulheres que terminam a graduação, não vão para o doutorado, e as que terminam o doutorado, que é mais grave, porque doutorado são 4 anos de graduação, 2 de mestrado, mais 4 de graduação, 10 anos da vida, elas gastam 10 anos da vida para terminar um doutorado e somem, porque não vão se tornar profissionais. Tá? Esse gráfico, tá, que foi obtido por um grupo de mulheres da União Internacional, recebeu o nome de efeito tesoura. Por que tesoura? Porque se tu completar com o percentual dos homens, o percentual dos homens completa 100%, e isso fica com uma cara de uma tesoura, e também porque a gente queria dizer que as mulheres estavam sendo cortadas para fora do meio profissional. Tá? Então isso também é um problema que a gente não entende o porquê. Percentual baixo na entrada em ciência de mulheres, mas elas vão sumindo ao longo da carreira. Nos Estados Unidos, isso recebeu o nome do efeito do cano que tem um furo. Por quê? Porque a água passa, as mulheres estão entrando e elas vão desaparecendo, que nem aqueles canos velhos que tem um furo e que a água vai infiltrando no apartamento dos vizinhos, tá? Isso é um problema, como a gente sabe, quando começa a chover no apartamento da gente. Isso não é um problema só de uma região, isso é um problema do mundo inteiro. Vocês vão vendo aqui diversas regiões, varia de região para vocês, mas é que esse efeito do decréscimo é verdade no mundo inteiro. Ah, então é algo muito mais profundo do que a cultura local. Ah, então é um problema geral. E ele é um problema que afeta drasticamente outras áreas, não é só físico. Vocês vão dizer, os físicos é que tem aqueles números ruins, porque os físicos são os nerds, os isso, os aquilo. Outras áreas a gente não tem problema, medicina não tem problema, biologia não tem problema. E aqui é para mostrar na Academia de Ciências as diferentes áreas, o vermelhinho é o percentual de mulheres, o azulzinho é percentual de homens, e aí vocês veem por que é efeito tesoura, diminui das mulheres, aumenta dos homens, engenharia é minúsculo, matemática é minúsculo, física é minúsculo, todos são minúsculos, o menorzinho é ciências biológicas que tem 20 e poucos %. Mas hoje, se entrar numa sala de curso de graduação de Biologia e Medicina, as mulheres são mais de 50%, mas no topo elas são 20 e poucos %. Tem algo errado aí. Muito errado. Quer dizer, se os físicos são ruins porque o número é minúsculo, a entrada é minúscula, aqui o problema é mais grave, porque a entrada é enorme e o número é minúsculo. Então nós temos aí um problema. Agora eu vou explicar para vocês por que eu tenho que me importar com isso, tá? E eu não vou dizer que eu tenho que me importar porque é justo, democrático, bom ter diversidade. Porque isso eu espero que vocês já saibam, tá? Isso é zero, isso a gente aprende no Jardim A e no Jardim B. Tá? Se vocês não acreditam que é justo, democrático, vocês não fizeram Jardim A e Jardim B, voltem para o Jardim A e Jardim B, façam de novo o Jardim A e Jardim B. A razão por que eu vou dizer que é importante é outra razão. Uma empresa do mundo capitalista, chamada McKinsey, fez a seguinte experiência. Pegou as maiores empresas do mundo, as 500 maiores empresas do mundo, e ordenou por diversidade, tá?
Então, as que tinham mais diversidade no conselho administrativo, que é o topo, é a academia de ciência deles, foram para cima, e as que tinham menos diversidade foram para baixo. E o que é que eles descobriram? Eles descobriram que o quarto superior, as que estavam com mais diversidade, que tinham pelo menos 30% de mulheres no conselho diretor, elas ganhavam 15% mais dinheiro que as que tinham menos diversidade. Deixa eu explicar. Mais diversidade igual a ganhar mais dinheiro. Quando a empresa tinha mais diversidade étnica, era 35% mais dinheiro. 35%. E quando me misturava, dava assim, se eu tinha as duas coisas ao mesmo tempo, dava 25% mais dinheiro. Então, gente, a razão, além de ser justo, bom, democrático, é porque a gente ganha mais dinheiro quando tem diversidade. Imediatamente no mundo dos negócios, as pessoas começaram desesperadoramente a aumentar a diversidade. Então, por exemplo, o que as empresas como HP, Unilever fazem? Elas identificam no nível de gerência quem são os potenciais talentos para ter mais diversidade, pegam aquelas pessoas e treinam. Elas não promovem as pessoas, elas dão educação, formação para elas poderem chegar ao conselho diretor. Vocês entenderam? Elas não só dizem assim, entrem por favor, venham para o conselho diretor. Não, elas dão formação. Elas conseguem trazer aquelas pessoas com formação para o conselho diretor. Por quê? Não porque eles são bons e democráticos, mas porque eles querem ganhar dinheirinho. O mundo acadêmico não é diferente do mundo de negócios. Diversidade significa diversidade de ideias. Ter um ambiente diverso possibilita tu ter ideias fora da caixa, que é o que a gente precisa no mundo de negócios e no mundo acadêmico, melhores. Portanto, eu tenho sim que me importar de ter mais mulheres e ter mais diversidade de todos os tipos dentro da academia, porque eu quero uma ciência melhor. E por que eu quero uma ciência melhor? Porque hoje em dia, no mundo, a gente tem problemas seríssimos para resolver e a gente não pode mais se dar ao luxo de esperar até que a elite, homem, branco, anglo-saxão, consiga resolver esse problema. Eu preciso de ideias fora da caixa. Nós vivemos um momento em que aquecimento global é um assunto muito sério, em que 1 de cada 6 pessoas do mundo sofre de falta de água e que nós estamos à beira de uma crise energética. Então a gente tem um conjunto de problemas prementes, um crescimento da população enorme. Em 2025 nós vamos ter 10 bilhões de pessoas para jantar e nós precisamos ter comida, água, energia para essas pessoas viverem. Então, nós precisamos resolver problemas de uma maneira mais rápida do que a gente vinha resolvendo. Quais são, então, os empecilhos para ter maior diversidade em ciência e, muito particularmente, na minha área, que é física? A primeira coisa são os estereótipos, A visão no mundo sobre físicos é que cientistas são nerds. E uma visão muito específica do que é ser nerd. É muito difícil para uma menina, ou para uma pessoa que não se enquadra nessa visão do nerd, querer ser nerd. Então já é o primeiro obstáculo, cientista é nerd. Outra é que minorias e mulheres não gostam de ciência. Não é para mim, porque afinal eu sou mulher, ciência não é para mulher, física não é para mulher, equipamentos não são para mulher. Que é outra visão. As mulheres não vão para a ciência porque elas não querem ir para a ciência. E finalmente, a minha favorita, Márcia, é uma questão de tempo. Daqui a pouco, os doutorados vão estar cheios de mulheres, de pessoas de todas as classes sociais, porque tu não fica quieta e não espera. Então, esses são os 3 mitos que a gente vai tentar desconstruir. Primeiro exemplo é o seguinte, vai para uma escola,
tá? De crianças daquele jardim A e jardim B que estão aprendendo que ter diversidade é mais justo, democrático, etc. Enquanto eles estão aprendendo isso, eles pedem para a criança desenhar um cientista, tá? Foi feito esse experimento e, em média, a figura do cientista é algo assim, tá? Por que é algo assim? Porque o 007 mostra algo assim, porque o cinema mostra algo assim, porque a literatura mostra algo assim, porque a mídia nas propagandas mostra algo assim, que é invariavelmente de guarda-pó branco, é a fissura do guarda-pó branco, e invariavelmente descobriu algo e quer testar sem pensar nas consequências, porque ética não passou nem perto desse personagem e é esquisitão, tá? Agora, se tu fizer um grande esforço, mas tem que ser um grande esforço mesmo, e disser assim, não, tem que ser uma mulher cientista. Aí a criança vai ter uma dificuldade com isso, porque ela não naturalmente desenha uma mulher cientista e vai desenhar algo assim. De novo, o guarda-pó branco. Eu tenho experiências hilárias com essa história do guarda-pó branco. Eu ganhei uma série de prêmios, toda vez que a gente ganha prêmio, vem a imprensa. E a primeira coisa que a imprensa quer é fotografar com o guarda-pó branco. E como é que tu vai explicar para a pessoa que tem uma física teórica, e físicos teóricos não usam guarda-pó e muito menos branco, tá? Então E aí, o que a imaginação das pessoas tem sobre essa mulher, tá, cientista? Eu fiz um trabalho com meninas do ensino fundamental e perguntava o que elas queriam da vida. As meninas de 12, 13 anos já têm sonhos de ser profissionais, casar e ter 2 filhos. Tem alguma coisa mágica em 2, não me pergunte por quê, ter 2 filhos. Como é que você imagina uma cientista? Ela não é casada, ela não se pinta, ela não sabe dançar. Ou seja, ela não é nada daquilo que a guria de 12 anos quer ser. Então essa menina de 12 anos sabe quando ela vai querer ser cientista? Nunca. Agora, se ela souber que a maioria das cientistas, assim como a maioria dos médicos, a maioria dos advogados, são casadas com cientistas, ela vai ficar mais apavorada, vai sair correndo e não vai querer nunca na vida ser cientista. Vocês vão vendo então que a mídia faz um trabalho fundamental em afastar as crianças da ciência. O segundo trabalho fundamental é em casa. Quando uma criança é pequena, tu já induz que essa criança tem que ser aquilo que o estereótipo impõe. Uma menina não pode ir brincar e voltar toda suja porque o vestido é novo, lindo de princesa. Tá? Se uma criança, se não for um menino branco, eles vão dizer, não, tu tem que ser jogador de futebol, jogador de basquete, se estiver nos Estados Unidos, tu não pode ser cientista, porque o cientista, ele é branco e nerd. Então tem uma série de preconceitos embutidos nesse estereótipo. Agora eu vou mostrar para vocês alguns números sobre diversas áreas da ciência, o percentual de mulheres. E o que são esses números? Isso aqui são pesquisadores jovens, pesquisadores um pouquinho mais antigos e aqui são os bem mais velhos. Vocês veem que os percentuais de mulheres na área da matemática são terrorosos, menos de 10%. Na engenharia tem aquele fenômeno de tesoura que vai decaindo ao longo da carreira e chega a 5% no topo da carreira. Química também chega a 5% no topo da carreira. Ciência da saúde é o melhorzinho, porque empata enquanto a pessoa não chega ao topo da carreira, mas quando chega ao topo da carreira, de novo, os homens são maioria. Lembrando para vocês que na área da saúde, as mulheres não são 50%, elas são mais 70%, 80%, mas na carreira já decai, ou seja, chega a 50%. Biologia, o mesmo fenômeno, e o único lugar onde homens e mulheres ao longo de toda a carreira têm 50% é nas áreas sociais, de ciências sociais, onde as mulheres são, na verdade, maioria absoluta no ingresso. Ou seja, alguma coisa acontece que elas ingressam, mas na hora de chegar na profissão, no topo da carreira, elas são só 50%. Bem, agora eu vou contar para vocês algumas histórias, porque assim, é comum as pessoas dizerem, não, Márcia, as mulheres não gostam de ciência. Este que é o problema, elas não gostam, não nasceram para isso, porque tu insiste tanto que as mulheres vão para onde elas não querem ir, que é a ciência. Eu vou contar algumas histórias de mulheres que gostaram tanto de ciência que tiveram que enfrentar enormes obstáculos. A primeira delas é Hipátia de Alexandria,
Ela não era física, porque a física não existia naquela época, era uma filósofa, que é algo próximo à física. Ela era filha de um filósofo e ela tinha a escola dela, que era uma coisa super genial. Adoraria que fosse daquela época, porque tu ficava com teus alunos e ficavam todos trabalhando junto e filosofando. Ela foi a pessoa que chegou mais próximo, na época dela, à ideia das órbitas elípticas, porque até então era tudo circular, por uma questão de divindade, mas o círculo é considerado perfeito, então as órbitas tinham que ser circulares pela perfeição religiosa. Acontece que na época em que ela vivia, chegou um momento em que houve uma troca de governo para um governo mais conservador, e religioso. Isso era só naquela época. Felizmente essas coisas não acontecem mais. E o que aconteceu é que ela tinha uma opção. Ou ela negava toda a crença dela em ciência, ou ela morria. Ela gostou tanto de ciência, tinha tanta vocação para a ciência, que ela preferiu morrer a negar a ciência. Isso é porque mulheres não gostam de ciência, né? Ela preferiu morrer. Outra mulher bem conhecida, Marie Curie. Marie Curie é super festejada, é uma das poucas mulheres que a gente lembra quando lembra de ciência. Ela ganhou, ela ganhou 2 prêmios Nobel, um em física e um em química. Vocês pensam que a vida dela era fácil? Ela era polonesa e foi estudar na França. E quando estudou, primeiro que ela fez foi ela trabalhava para a irmã fazer medicina. Quando a irmã se formou, a irmã trabalhava para ela poder estudar. Aí ela, quando foi estudar, o orientador dela viu que a ideia dela era muito melhor que a dele, abandonou o laboratório dele, assumiu a pesquisa dela. Os dois se casaram e começaram um grande estudo. Ela se formou e a universidade achou que podia levar melhor se só desse emprego para ele e ela vinha de grátis. Então ela trabalhava sem ter emprego. Aí ele morreu, quando ele morreu, aí não teve outro jeito, tiveram que dar um emprego para ela, porque alguém tinha que sustentar as 2 filhas que eles tinham. E mesmo assim, a sociedade francesa xenofóbica não aceitava ela porque ela era polonesa. E nunca ela entrou na Academia Francesa de Ciências. Mas isso era naquela época. Hoje em dia, na Europa, ninguém tem problema com o estrangeiro, é tudo legal, não tem. Era naquela época, gente, entende? Que tinha esse problema dela ser polonesa. E aí aconteceu a coisa pior. Ela se apaixonou por um colega que era francês e a sociedade ficou oriçada. Essa mulher, que é a primeira coisa que tu faz quando uma mulher tem sucesso, boas ideias, ela não vale nada, eu não vou dizer uma palavra pior, mas ela não vale nada. Aí ela veio visitar o Brasil, e a Academia Francesa escreveu para a Academia Brasileira que não era para receber aquela polaca, palavras de ordem muito nefastas, Claro que nós brasileiros demos uma banana para os franceses, recebemos muito bem a Marie Curie, que foi visitar Caxambu, ninguém é perfeito, porque lá tem fontes radioativas, e fez o trabalho dela. Ou seja, se vocês pensam que uma pessoa de sucesso, brilhante, tem a vida fácil, a sociedade sempre persegue o diferente, o estrangeiro, a mulher, o da cor errada. Lisa Meitner. Lisa Meitner era uma física judia no lugar errado, na hora errada. Ela estava na Alemanha nazista e ela trabalhava junto com Otto Hahn. Eles descobriram o elemento rádio, só que era a época da Alemanha nazista e o Otto achou que não seria prudente colocar ela nos artigos porque ele não ia ganhar o financiamento. Então ela não entrou nos artigos do elemento rádio. Na verdade, ela teve que fugir posteriormente da Alemanha e ele ganhou o prêmio Nobel pela descoberta do rádio. Depois, passada a guerra, passado o problema, Otto Hahn veio para a imprensa e declarou que ela tinha feito tudo com ele, mas era tarde demais porque já tinham dado o prêmio Nobel. Então, há muitas formas de preconceito e uma delas foi o fato dela ser mulher, judia, no momento em que o financiamento não era bom ser judeu. Também isso era só naquela época. Hoje em dia a gente não persegue pessoas por elas terem religiões ou etnias diferentes que a gente. Felizmente estamos num mundo mais civilizado. Mary Lucy Cartwright estava do outro lado do Atlântico durante a Segunda Guerra. Ela é uma física matemática
E o que ela estudava? Ela estudava as ondas de rádio das comunicações entre a Terra e os navios, tá? Então ela estudava isso por quê? Porque os engenheiros brigavam com os fabricantes de radares, porque nas altas amplitudes começava a dar erro no radar, tá? Dava erro e eles não sabiam. Ela foi lá, caneta e papel, fez as contas e descobriu que nessas altas amplitudes algo muito interessante acontecia. Se eu dou uma condição inicial um pouquinho diferente de um ponto para o outro, a solução final divergia. Tá? Ela publicou isso, ninguém deu bola na época para essa ideia, que 30 anos depois foi redescoberta por Feigenbaum, que descobriu caos e sistemas dinâmicos, que é exatamente isso, só que feito agora as contas no computador, que é o fato de eu ter essas soluções caóticas. Uma pequena diferença na condição inicial leva à teoria de caos, que hoje é super popular, a gente diz que tudo é um caos, sem entender muito bem do que está falando, tá? Mas que a Mary Lucy já tinha visto muito antes. Mas como era uma mulher, ninguém deu bola para aquilo que ela descobriu. A mãe do GPS. Maria Mayer. Maria Mayer era uma física nuclear, é a segunda mulher da história a ganhar o Prêmio Nobel de Física, só tem 2 até hoje. Tá? E ela ganhou por física nuclear, e até ela ganhar o Prêmio Nobel, ela não tinha emprego. Por quê? Porque nos Estados Unidos tinha uma regra. Se tem um casal, se contrata só um. Bem capitalista, né? 2 pelo preço de 1. Eu acho que daí que tiraram a ideia para ter essas coisas de supermercado. Compre 2, entendeu? Pague 1, leve 2, era daí. Aí, é claro que quando ela ganhou o Nobel, eles ficaram meio sem graça, porque as universidades querem propagandear. Olha, é docente nossa que ganhou o Nobel. E aí deram um emprego para ela, mas até então ela não tinha emprego. E não foi o marido dela que ganhou o Nobel com ela. Rosalind Susan Yalow. Essa mulher também ganhou o Nobel, mas de bioquímica, apesar de ser física. Ah, os físicos se metem em absolutamente tudo. Então ela se metia. Ela desenvolveu uma coisa chamada radioimunoensaio, tá? Que é usado até hoje, junto com um colega que é o Berenson. Os dois estavam na lista final do Nobel, mas aí ele morreu. Quando ele morreu, o Comitê Nobel disse, não, ele é o gênio, porque sempre é o homem o gênio, ela deve ser aquela com habilidade no laboratório, que manipula bem coisas delicadas. Sempre gostam de dizer que mulheres manipulam bem coisas delicadas. Nunca me viram lavando uma louça, tá? Manipula bem coisas delicadas e não deram o Nobel para ela. Aí o que ela fez? Ela fez algo que muitas mulheres têm que fazer. Ela abriu um laboratório, só ela e os alunos dela, sem nenhum colaborador igual homem. Descobriu a beta-proteína e com isso ganhou um Nobel sozinha. Mas poderia ter 2. Mildred Dresselhaus, conhecida como Senhora Carbono. Mildred Dresselhaus, ela tem inúmeras histórias interessantes. A que eu gosto mais de todas é que ela tinha que fazer as provas, ela era a única aluna, era uma época que não tinha mulher, já não tem muita mulher. Quando eu fiz física, éramos 4 alunas em 40 numa sala. Quando ela fez, era uma. Aí, o que eles faziam nas provas? Ela tinha que fazer a prova separada, porque a presença dela gera um problema. Tá? Hoje em dia não é a presença, é a saia, a blusa, não é roupa que faz o problema, não a pessoa. Mas a presença dela fazia um problema e ela tinha que fazer a prova separada. Você não tem ideia do que tu sentes quando tu diz assim, olha, tu que é diferente, vai lá, sabe? Tu não pertence. Então ela via dizer que não pertence. Depois ela teve 4 filhos, não me pergunte como num país como os Estados Unidos, onde não tem licença maternidade, alguém consegue ter 4 filhos, mas ela teve 4 filhos. Quando ela teve o primeiro bebê, ela foi para o laboratório trabalhar, e ela trabalhava num laboratório de Estado nos Estados Unidos. Os laboratórios de Estado nos Estados Unidos, para tu entrar no laboratório, tu tem que ter uma coisa chamada clearance. Clearance é o seguinte, antes de ir, tu avisa o órgão daqueles do governo, CIA, FBI, que tu está indo, eles olham toda a tua vida e veem se é legal, se tu pode ou tu não pode entrar. Nunca visitei, já convidaram inúmeras vezes. Eu tenho medo do que eles vão descobrir de mim, que pode ser uma coisa que eu não saiba,
Tá? Então eu tenho até medo. Tenho medo porque eles podem descobrir coisas muito ocultas, tá? Até eu querendo ocupar de mim mesma. Tá? Mas ela teve o bebê, pegou o bebê e levou para ir trabalhar, porque não tinha licença maternidade e nem tem creche. Então ela levou, quando chegou na porta, disseram, não pode entrar, o bebê não tem clearance, o bebê não tem autorização. Ela teve que brigar até o diretor-geral para poder entrar com o bebê e poder trabalhar. Tá? Ela é uma das nossas grandes heroínas, porque tem brigado milímetro a milímetro pelos direitos de mulheres nos Estados Unidos. Keiko Kuroda é uma cientista japonesa, como vocês podem ver. Ela faz um trabalho que eu amo de paixão, que é o seguinte, ela estuda quiralidade. O que é quiralidade? Vocês não sei, sabe esses caracol de praia? Não sei se vocês perceberam, mas a próxima vez que forem para a praia, olhem, que uns são assim, tá? Outros são assim, entendeu? Um vira assim e o outro vira ao contrário, assim. Isso é quiralidade. Ela estuda por quê, quando, o que faz ter para sim ou assado. Por que ela está interessada nisso? Não é porque ela seja fascinada por caracol, mas porque ela faz uma pergunta muito mais fundamental, é por que nós temos quebra de simetria? O que eu chamo de quebra de simetria? Todos têm o coração desse lado. Obviamente, aqueles que têm coração, que eu não incluo as pessoas que votaram ontem, mas as que têm coração, tá, é desse lado. Por que metade das pessoas não são desse lado e a outra metade desse lado? E ela descobriu no caracol qual é o gene que faz isso e por que no caracol é tão eficiente ser de um jeito como ser de outro. Porque nós, obviamente, é mais eficiente ter a quebra de simetria. Ou seja, ela é uma pessoa absurdamente genial e que faz um trabalho lindo. Quando ela terminou o doutorado dela, tá? O orientador dela chamou, o Japão é uma sociedade muito conservadora, chamou e disse assim, bem, agora tu tens que casar. Se tu não tiveres ninguém em mente, eu te apresento um par de pessoas. Quando ela viu que para continuar vivendo e tendo carreira, ela tinha que casar, porque era essa a mensagem do orientador, que dá as cartas de recomendação, etc., ela tomou a única saída que às vezes as mulheres têm, o aeroporto. Ela foi para a Inglaterra, onde ela fez uma carreira e depois, já bem tendo sido presidente da Unesco, etc., voltou para o Japão, onde ela vive atualmente. Bem, agora eu vou mudar um pouco, vou contar algumas histórias, não de mulheres, mas de negros, tá? Que é outra categoria que vocês nunca veem quando estão falando de ciência, tá? Vou apresentar para vocês, olha como é antigo, o Percy Julian. Ele não é físico, tá? Ninguém é perfeito. Ele trabalhou na descoberta de produção, tá? Da progesterona não natural, artificial, e dos primeiros corticoides artificiais. Tá? Só que quando ele fez faculdade, que é bem nos antigamente, ele fez faculdade nos Estados Unidos, é assim, quando tu vai fazer faculdade, tu mora dentro da universidade, numas casas, alfa, phi, beta, que nem aparece nos filmes. Só que ele era negro, então ele não podia morar dentro da universidade. Ele tinha que achar uma casa que aceitasse ele fora da universidade. E mais que isso, ele não conseguiu nenhuma casa que ele pudesse morar e almoçar. Então ele conseguiu uma em que ele morava e ele só conseguia almoçar numa outra que servia comida para negros. E mesmo assim, ele se doutorou e ele conseguiu desenvolver hormônios que mulheres brancas da sua época puderam usufruir, e corticoide, que é um negócio que hoje em dia a gente toma que nem balinha, tá? Foi ele, Percy Julian, que desenvolveu. William Arthur Lewis, ele é o único negro que ganhou um prêmio Nobel que não é nem de paz, nem de literatura, é o de economia. Ele vem da ilha de Santa Lúcia, e quando ele era jovem, ele queria ser engenheiro. Só que na ilha de Santa Lúcia e no mundo naquela época, negros não podiam ser engenheiros. De novo, engenharia é tecnologia, tecnologia é poder. Então ele se tornou economista e ele desenvolveu uma linha de economia totalmente diferente. Ele quebrou um paradigma. Ele desenvolveu uma linha de economia desenhada para desenvolvimento de países pobres. Tá? E por essa ideia fora da caixa, que outros que vinham da classe mais alta não tinham condições, porque não conheciam essa realidade que tiveram, ele ganhou
o prêmio Nobel. E é Sir William Arthur Lewis. David Harold Blackwell, ele trabalha na área de teoria de jogos, que é uma área da física. Teoria de jogos é uma teoria que explica relações entre as pessoas e usa métodos matemáticos e físicos para explicar isso. O que ele teve de excepcional? Ele era o top da sua classe, no entanto, rejeitaram ele como docente em 2 ou 3 universidades, porque eles não tinham nenhum negro nessas universidades e eles não queriam ter um professor negro quando os alunos não eram negros. Mais tarde, quando ele ficou famoso e importante por suas descobertas na teoria de jogos, eles foram lá e ofereceram emprego para ele. James West. Vocês acho que são muito jovens, tá? Mas alguém deve ter um aparelho chamado telefone daqueles, sabe aqueles telefones que tem uma coisinha que faz assim, que eu acho que agora só existe nos museus? O microfone daquele telefone foi inventado pelo James West, tá? Que foi um cientista muito na área de invenções na sua época. Tá? Ele, quando era jovem, o pai dele dizia que não era para ele fazer doutorado, porque na cidadezinha dele, os 3 caras que eram negros e tinham doutorado, trabalhavam no correio, porque não tinham conseguido ser contratados em lugar nenhum. E ele ainda está vivo. Ele não estava no século XIX. Ele ainda está vivo. E passou por isso durante a vida dele. Mas ele fez doutorado e se tornou um engenheiro de fazer grandes descobertas. Neil Tyson é um superstar. Se vocês forem atrás, ele é superstar. Ele é o cara que hoje em dia fala de cosmos, tá? Ele dirige um observatório astronômico, ele dá palestras que são um deslumbre, tá? No entanto, quando ele era jovem e dizia para as pessoas, olha, eu quero ser físico, eu quero ser astrofísico. As pessoas, ele é alto, é um cara grande, dizendo, não, tem que ser jogador de basquete. Tá doido? Vai na universidade, eles vão te dar bolsa se tu for jogador de basquete. Não se tu quiseres ser cientista. As pessoas, professores dele mesmo de física, não, isso não é para ti. Isso não é para ti. E ele conta que, agora não, porque ele já é tão famoso que a cara dele é conhecida, mas toda vez que ele saía de um supermercado com várias outras pessoas e apitava, sabe quando apita porque alguém não tem o código de barra? Era ele que eles paravam. Ah, era ele que eles paravam. Neil Tyson. Vão atrás das palestras dele, são absolutamente deslumbrantes. Eu não vou falar dessas 3, porque tem um filme passando sobre essas mulheres, que foram as primeiras mulheres na NASA. Vão ver o filme, que vocês vão ver as dificuldades que são ser mulher e negra. Ah, são histórias maravilhosas, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson. Vão atrás, essas aqui são as verdadeiras, aquelas são as atrizes. Tá? Sempre Hollywood dá uma melhorada na natureza. Eu torço que um dia faça um filme meu, quem sabe Angelina Jolie. Penélope Cruz, é mais Penélope Cruz. Tá? Bem, mas é uma questão de tempo, Márcia. Você está falando de uma história, porque eu só consigo falar da história, eu não consigo ainda falar do futuro. É uma questão de tempo, espera mais um pouco. O mundo será melhor no futuro. Também acredito que será melhor no futuro, mas quanto melhor. Eu sou angustiada, eu quero mudanças já. Eu preciso resolver os problemas de meio ambiente, de água, de energia, já. Tá? Então vamos ver o que o tempo tem feito em 2 áreas. Isso aqui é o percentual de mulheres na medicina, nesses níveis do CNPq, esse é o nível mais alto, esse aqui é o nível mais baixo. E isso aqui é de física. E eu vou olhar agora o que aconteceu nesses níveis, não daqui a 10 anos, porque eu não consigo ver, mas eu consigo olhar o que aconteceu em 10 anos para trás. Se as coisas estiverem melhorando, eu vou para casa feliz. Antes eu vou passar ali tomar um café, ou aqui tomar um café, e serei ligada com o café e feliz. Vamos ver o que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Nada. É isso que está acontecendo. Nada. O tempo passa, flutua o percentual de mulheres, esse é da medicina e esse é da física, mas não está melhorando. Essa é a mensagem. E sabem por que não está acontecendo nada? Porque ninguém está fazendo nada, gente. É que nem
força, né? Todos aqui já viram isso. Eu tenho um objeto parado. Para ele se mover, eu tenho que fazer uma força. Se eu não fizer força, o que vai acontecer? Nada. E é isso que as pessoas estão esperando, que sem fazer nada, as coisas melhorem. As coisas não vão melhorar se nós não fizermos nada. Tá? Então tem que fazer alguma coisa e esse dado mostra que só tempo não resolve. Vou dar algumas ideias do que fazer. Tá? O que dá para fazer? Esse aqui é um dado americano que tem dados de décadas, do percentual de mulheres que fizeram doutorado ao longo do tempo. Estão vendo aqui na área de física, ciências físicas, que é química, inclui química, e em todas as áreas. Aí vocês veem que a coisa vem flutuando. Aí, viram um aumento aqui? O que aconteceu aqui? Segunda Guerra. Aumentou o percentual de mulheres porque os homens estavam na guerra. Tá? Então, logo depois, deu uma baixada legal, baby boom, mulher fica em casa, a gente tem que ter filho, morreu um monte de gente na guerra, e vem flutuando. E aí, de repente, estão vendo que mudou a inclinação? Mudou a inclinação, alguma coisa aconteceu. Vinha vindo, flutuando, e aumentou. Em física, como sempre, por causa do estereótipo, aumentou menos que nos outros locais, tá? Entende? A velocidade vinha constante, aí o que a gente faz para a velocidade aumentar? Vamos pisar no acelerador? Aí a velocidade aumenta. Essa aqui é uma aceleração, tá? Quando eu faço um gráfico de velocidade contra o tempo, isso foi uma aceleração. O que aconteceu nessa época? Eu vou dizer bem devagar, é um palavrão, portanto, vamos ter que cortar isso da gravação. A ação afirmativa. Foi isso que aconteceu nessa... Eu sei que vocês não estão preparados psicologicamente para isso. Eu sei que é dramático, mas nessa época começou a ação afirmativa. Ação afirmativa não é cota. Não é. Cota é o zero da ação afirmativa. Ação afirmativa é algo muito mais profundo que cota. Tá? Cota é assim, tu entra e te vira. Ação afirmativa, como é feita nos Estados Unidos, e por isso faz isso, ação afirmativa é: eu te aceitei na universidade, eu vou te acompanhar para tu chegar lá. Eles fazem isso com as minorias e eles fazem isso com os atletas. Entende? Os atletas nos Estados Unidos, jogador de futebol americano, etc., todos vão para a universidade. E na universidade eles dizem, tu vai te formar, tu não veio aqui só para jogar, tu vai te formar. E nós vamos te acompanhar, grudam um estudante do lado desse estudante que precisa de apoio e vão dando instrumentos. Não só diz, entra e te vira. Olha lá, não está dando certo, entende? Não se virou. Ah, não, tu trabalhas junto, por isso a ação afirmativa é muito mais trabalhoso e complicado do que cota. A mesma coisa acontece, aqui não é o percentual, é o número absoluto, com os negros, tá? E tu vê que é mais tarde, tá? Porque todos os direitos dos negros foi uma conquista do final dos anos 80, tá? E por isso vocês veem essa mudança de inclinação também do número de negros com doutorado nos Estados Unidos, tá? Então, ação afirmativa funciona. E o que a gente tem de exemplos de alguns processos que eu chamo de mais ação afirmativa no Brasil, tá? Muito incipientes. Por exemplo, o CNPq agora está dando licença maternidade para as bolsistas de mestrado, doutorado e pós-doc, tá? Para tentar mudar aquele sumiço das mulheres, porque as mulheres somem porque elas têm filhos e não conseguem terminar o doutorado ou avançar na carreira. Então agora o CNPq instituiu licença maternidade. Isso não veio porque o presidente do CNPq amanheceu de manhã de bom humor e decidiu que teria licença maternidade. Isso foi uma luta, tá, desse grupo de mulheres da Sociedade Brasileira de Física que fazia eventos e fazia uma série de atividades para conseguir essas ações. A gente organizou em 2002 uma conferência, em 2004 a gente vinha organizando conferências, escrevendo para o presidente do CNPq. Essa licença maternidade começou com as de mestrado, depois com alunos de doutorado e agora com as professoras. Essa licença maternidade das professoras foi uma conquista de 2013, estão vendo? É assim, antes de ontem, que ele deu
porque eu tinha ganho um prêmio, que nem o Beto disse, eu ganhei alguns prêmios, eu ganhei um prêmio, ele estava lá festejando, bolsista, ganhou o prêmio. Eu bati na porta dele, eu era a coordenadora do CA e disse, cara, eu vou te pedir um presente que não é para mim, porque eu não tive filhos, e já passou meu prazo de validade, que é para as futuras gerações, eu quero essa licença maternidade, e ele, meio movido por essa pressão, concedeu. Uma outra coisa que eles concederam é esses verbetes. O que são esses verbetes? Se vocês forem na página do CNPq, hoje em dia se contam as histórias das mulheres precursoras. Tá? Isso, por que isso é importante? Para mostrar que tiveram mulheres que passaram, que se tornaram cientistas e todas as dificuldades que elas tiveram. Mas mais que isso, também tem verbete das jovens, mulheres com menos de 40 anos que chegaram a ser bolsista 1 do CNPq. Na área de física só tem uma, que é a Solange Fagan, que é colaboradora do nosso grupo. Tá? Com isso vocês já descobriram que eu tenho mais de 40 anos, mas tudo bem. Tá? Outra coisa são prêmios. Esse é o prêmio L'Oréal, dado a jovens pesquisadoras em diferentes países. Tá? Essa aqui é a física, essa aqui é química, as outras são da área biológica. Viu? Não é aquela foto que eu mostrei lá no começo. São pessoas normais. Tá? Outra coisa são livros contando histórias das mulheres. A gente editou na Sociedade Brasileira de Física um livro que conta histórias das precursoras no Brasil e precursoras no mundo. Mas não é um livro chato, nasceu em 1900, não sei o quê, depois foi para não sei algo. Não, é um livro contado por quem conheceu cada uma delas e contava se ela era mal-humorada, se ela era alegre, como é que ela era no laboratório e o que é que mesmo que ela descobriu. Contado por alguém que conheceu cada uma delas, então foi uma oportunidade única, porque vocês imaginam que as precursoras da física no Brasil, os estudantes já não cozinham na primeira fervura, então a gente teve que aproveitar que eles ainda estavam vivos para escrever esse livro. Outra coisa são editais, a gente desenvolveu junto com o CNPq um edital que trazia meninas e jovens do ensino médio para trabalhar nas universidades, junto com os professores, era o professor do ensino médio, a aluna e os pesquisadores. Esse projeto gerou um projeto dentro do Instituto de Física, que é o Meninas na Ciência e o Lugar de Mulher. Então, são projetos muito interessantes, que trabalham com robótica, com as meninas na escola, ou seja, é algo muito interessante. Copiando isso, tá? A iniciativa pública gerou uma coisa, a iniciativa privada, que é o Fundo Elas do Unibancos, criou Elas nas Exatas, que é um projeto idêntico. Tá? Então, tem uma série de projetos que ganharam os 2 editais e estão conseguindo dar continuidade. Por quê? Porque a iniciativa privada percebe que para ganhar dinheiro, aquilo que eu mostrei no começo, precisa ter mulheres, engenheiras, etc. Então, elas ativamente estão trabalhando em tentar criar um grupo maior de mulheres trabalhando nas exatas. A Fundação Carlos Chagas, percebendo que, além da questão de mulheres, tinha uma questão forte de negros e negras, lançou também um edital para trabalhar com negros e negras na ciência e tem uma série de projetos muito bonitos sendo financiados no Brasil. São só 10 projetos e a gente quer vender isso para o CNPq, CAPES, para as empresas, que a gente precisa expandir. Os pesquisadores que trabalham nisso trabalham absolutamente de graça, trabalham pela ideia de ter mais gente, mais diversidade dentro dos seus grupos de pesquisa. Se eu pudesse concluir, isso não pode ter conclusão, isso é só um começo, eu diria que nós temos que agir já e temos que agir juntos e juntas. E não podemos esperar que a estrutura nos dê de presente tudo pronto. Nós temos que ir construindo ao longo do caminho essa coisa que é a diversidade, para começar em casa, quando a gente influencia tanto as nossas crianças, tá? Dizendo tu não é para isso, tu é para aquilo, começa a apontar e definir caminhos para as pessoas. No nosso local de trabalho, quando a gente se monitora a escolher pessoas, porque elas têm a cara certa, mas acima de tudo no setor educacional, onde a gente tem a obrigação de estimular as pessoas para chegar ao seu caminho final. Então, mãos à massa. Obrigada. E aí, gostou desse Simple Física? Você pode assistir mais no canal da URGS TV no YouTube.
É só acessar youtube.com/urgstv e escolher o programa que você quiser. Até mais!